Olá, quero dar as boas-vindas a mais um evento da Trevisan. Hoje nós teremos uma aula aberta, uma masterclass do nosso curso de M&A Advanced Program, que vai ser do tema o novo playbook de M&A Estratégia, Inovação e Valor, que vai ser dada pelo nosso professor Alexandre Krakowski, que está aqui do meu lado. Ele é vice-presidente da Division Investimentos, um dos nossos professores desse curso, esse curso que vai começar em agosto. E aí nós vamos então fazer essa aula aberta para vocês ao longo dessa próxima uma hora, em que ele vai explorar esse tema. E com isso vocês vão poder ter um aperitivo, né, um gostinho do que vai ser o nosso curso, que começa lá em agosto. E vocês vão ter no chat aqui o link para o curso, vão poder saber mais sobre ele. E ao longo dessa uma hora vocês podem fazer comentários e perguntas aí no chat sobre a aula, tá? E aí a gente vai passando para o professor. Muito bem, seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado você, Fernando. É um prazer estar aqui com todos. Eu vinha comentando com a turma, no ano passado foram dezenas, se não centenas de conversas com compradores, com fundos de private equity, e do outro lado da mesa com empresários passando por processos de M&A. E hoje é trazer um pouco do que tem de novidade, o que está acontecendo e como que se monta, né, um playbook de fusões e aquisições, estratégia, com o objetivo de maximizar o valor, seja tanto para o buy side, e a gente está falando, né, de ter o valor máximo do deal, sendo pagando barato, integrando da melhor forma, conseguindo extrair as sinergias que foram calculadas, ou no sell side, que é maximizando o valor da transação para o vendedor. Então, estou super feliz de estar aqui. Estou vendo que já tem umas caras conhecidas aqui no chat. Então, sejam todos muito bem-vindos. E vamos nessa que temos bastante assunto para comentar hoje. Então, vou projetar minha tela aqui. O novo playbook de M&A. Então, rapidamente sobre mim, o Fernando já comentou. Então, são mais de 10 bilhões em transações e muitos anos no mercado. Não vou ser extenso aqui. E a aula de hoje, né, a gente está falando dessa nova forma de fazer M&A, ou o que tem dado certo em muitas das empresas. Eu até brinquei com a turma, tem um programa que eu dou uma volta de Tesla, a gente vai batendo um papo com um diretor de empresa, então vou contar alguns cases por aqui, depois vocês conseguem também assistir os vídeos. Receber dividendos. Né? A gente sempre começa com essa pergunta quando a gente olha para o sell side. Por que alguém vai vender um negócio? Estou ganhando aqui um dividendo dentro da minha empresa, já tem uma remuneração ao longo dos próximos anos garantida. Por que eu vou entrar num processo de fusões e aquisições? Dando um passo atrás antes de responder essa pergunta, né, o M&A, ou Mergers and Acquisitions, ou a turma que já trabalha com M&A, a gente chama de Misery and Agony. Né? Então, você tem vários termos, mas no fim estamos falando tudo a mesma coisa de fusões e aquisições. E por que Misery and Agony? Porque só acaba quando termina, até fechar o negócio, você tem um monte de idas e voltas, o comprador pode sair da mesa, o vendedor pode sair da mesa. Se você comprou, você ainda tem a bucha de assumir aquela operação e fazer ela dar certo, né, nos termos que você estava precificando. Então tem muito sofrimento ao longo do caminho, e se você fizer ele da melhor forma, você tem como reduzir ou minimizar esses aspectos. No mundo, são 3,4 trilhões de dólares que são movimentados por ano. No Brasil, estamos falando de 62 bilhões. Então, somos muito pequenos com relação ao mundo, tem um potencial muito grande de melhorar o nosso mercado, de aumentar. Eu brinco que quando eu comecei a dar esse curso e outros cursos de M&A há 6 anos atrás, eu cheguei a receber turmas inteiras de empresa de capital aberto, com mais de 70 anos de idade de operação, que estava começando a estruturar o seu time de M&A. Então, isso mexeu muito dos anos para cá, é uma área super requisitada, todas as empresas têm uma área de novos negócios, olhando não só para dentro, mas olhando para oportunidades fora de casa, né, da porteira para fora. E vocês vão ver que essa estratégia tem sido muito vencedora em diversos das companhias que a gente vai olhar aqui. Em volume, né, estamos falando de 40 mil, 50 mil transações por ano, e no Brasil fica próximo ali de 1.000 transações, 800.
Tem uma variação ano a ano. Para dar alguns exemplos para vocês, tá? Vocês devem lembrar que a Itaú comprou 49% da XP lá atrás, em 2017, e em 2021, 2020, 2021, a XP abriu o IPO valendo mais de 100 bi. Né? Então, essa posição do Itaú valorizou 10 vezes o que eles compraram lá atrás. Foi uma estratégia do Itaú de defender o mercado. O XP estava comendo market share, vou virar sócio desse cara, ele vai comer meu mercado, mas eu vou participar desse crescimento. E a estratégia lá atrás, até por uma questão de regulação, foi de não integrar a XP. Ela permaneceu independente ali com o Benchimol e o time, e isso foi um dos fatores de sucesso da XP. Imagina se você pegasse a XP lá atrás e colocasse dentro da estrutura do Itaú, cheia de burocracia, a empresa ia andar de lado. Ela ia ter aquele espírito empreendedor, de sonho grande, de crescimento, que foi a estratégia de sucesso para ela atingir o IPO e continuar crescendo nos dias de hoje. Então aqui tem dois aspectos importantes, né? Uma compra minoritária e um formato de integração que possibilitou a empresa escalar. O maior IPO dessa última leva foi da Redditor. Eles fizeram uma oferta por de 11 bilhões na bolsa, foi o maior, né, da história recente. E isso, vocês devem ter acompanhado, 2021 a gente teve mais de 70 IPOs na bolsa. Em 22 tivemos um total de 0 IPOs, em 23 0 IPOs, 24, adivinha, 0 IPOs, e esse ano, 25, probabilidade muito baixa de a gente ver alguma empresa abrindo capital, ainda mais com alta de juros. Falava-se um pouco no segundo semestre de alguém abrir lá fora, mas eu vejo com grandes desafios isso. A possibilidade é isso acontecer lá fora. Aqui tem acontecido muito mais o inverso, que são as OPAs. Então, a empresa fechando o capital, recomprando as ações, esperando uma nova janela para aí sim abrir o capital de novo e voltar para a Bolsa. Esse ano foram mais de 700 pedidos de RJ, então estamos numa situação complicada para os negócios. Por que uma empresa faz IPO? Faz IPO para captar dinheiro, mas não só isso. Ela capta dinheiro, ela abre a sua empresa para um mercado de capitais, uma possibilidade de captar ainda mais recursos mais barato. Então, emitir uma debenture, fazer um follow-on desse IPO, uma nova oferta subsequente. Além disso, é uma saída para o sócio, começa a ter liquidez no papel. Se o dono quisesse vender um pedaço da empresa dele lá atrás, ele não conseguia. Agora que a empresa é listada, consegue vender uma ação, comprar outra. Então você tem liquidez para o ativo. E marketing. A empresa passa a ficar conhecida depois, ainda mais depois de uma grande abertura de capital. O que a empresa faz com tanto dinheiro? Sai as compras. Então uma parte entra no caixa, vai ser para crescer organicamente, né, expandir seu plano de negócio, e outra parte é para comprar novas empresas. E a Redditor não foi diferente. Nos 10 meses seguintes foram 10 aquisições. Estamos falando de uma aquisição por mês após essa captação do IPO, e aí ela já anunciou o follow-on, que é o que eu comentei. Então, somando essa nova captação, movimentou 16 bi na bolsa. Esse é o nosso maior case nacional. A nossa querida Ambev fez uma fusão lá atrás de 100 bilhões de dólares adquirindo a SABMiller. Uma outra fusão grande que aconteceu recentemente da Fiat Chrysler com a Peugeot Citroën. Então, de um lado, você já tinha uma fusão da Fiat com a Chrysler, do outro lado, você já tinha uma fusão da Peugeot com a Citroën. Elas juntaram tudo isso e virou o que a gente conhece hoje como a Stellantis. Por que tem tantas fusões nesse setor automotivo ou em outros setores industriais? É o que a gente costuma chamar da sinergia de custo fixo. Então, quanto maior o custo fixo da empresa, mais sentido faz ela consolidar esse setor ou se juntar com um concorrente para conseguir reduzir esse custo fixo e ser mais rentável no mercado competitivo. Então a gente vê nas próprias companhias aéreas isso acontecer com muita frequência, a LAN com a TAM lá atrás, agora, recentemente, a Azul com a Gol, e que não foi suficiente para a Azul fugir de um pedido de RJ, dadas as circunstâncias que ela vem sofrendo desde o pós-pandemia dentro da aviação. Mas é uma estratégia de, juntos, se a gente vê aqui pela notícia,
nessa fusão da PSA com a Fiat Chrysler, ia ter um potencial de redução de custos de 4 bilhões de dólares por ano sem fechar fábricas. Isso é uma mensagem importante, porque ele quer, com essa fusão, eles vão manter os empregos, manter as operações e ainda tem uma oportunidade de redução dessa ordem de grandeza que pode fazer toda a diferença para a rentabilidade da empresa. Deu ainda mais recente a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. A Microsoft é uma extrema geradora de caixa, eles têm zero alavancagem dentro do balanço deles. Tudo que a gente assina aqui vai direto para o caixa lá do Bill Gates e da turma. E o que eles fazem com esse caixa? Eles vão aumentando, desenvolvendo novos produtos, mas sobra tanto dinheiro que eles têm que investir em negócios que eles veem potencial. E aqui estamos falando de uma nova curva, de uma curva 2, uma curva 3 de crescimento, que é a indústria de games, que vem crescendo muito, tem um potencial de continuar crescendo. E a Microsoft investiu pesado nisso. Ela já tinha o Xbox, aí fez aqui a aquisição da Activision Blizzard, buscando essa nova linha de negócio, crescer essa nova linha de negócio. Aqui todo mundo fala da Netflix, né? Eu não sei se vocês lembram dessa notícia, que a Blockbuster poderia ter comprado a Netflix por 50 milhões de dólares em 2000, mas achou a empresa cara. E aí vocês sabem o que aconteceu. O Blockbuster entrou em falência, a Netflix cresceu, liderou o mercado de streaming, e na época dessa notícia que era avaliado em mais de 118 bilhões de dólares. Então aqui estamos falando de um M&A que não foi feito e teria dado um retorno muito. Foi uma leitura ruim do mercado. O Blockbuster, não, vou continuar aqui na minha operação, e ela não entendeu que tinha um novo modelo de negócio se estabelecendo. Então, até conseguir correr atrás, acabou perdendo o time. Eu gosto bastante dessa notícia, que ela continua atemporal, que o M&A deixou de ser um complemento. Era uma parte importante de valor das empresas, e elas estão cada vez mais calculando esses riscos e assumindo riscos para fazer, drivar a agenda de M&A dentro da estratégia de negócio. O que é o dividendo, então, nesse caso? A empresa vai recebendo dividendo, vai reinvestindo, mas o M&A ele virou parte do jogo. Então essa é a principal mensagem. Por mais que você tenha ali uma operação rentável, que está reinvestindo, você tem que estar olhando para fora para ver o que tem de oportunidade de consolidar, ou a própria empresa, olhar para fora e ver a oportunidade de se juntar a outros grandes players e se destacar no mercado. Quando a gente vai para a agenda estratégica, a gente falou aqui de alguns grandes deals. Se olhar para essas empresas aqui que estão na tela, você acha que elas fazem algum M&A? A gente deu o exemplo ali da Microsoft. Mas vocês acham que M&A, fusões e aquisições, estão dentro da estratégia? Porque uma empresa dessa tem um orçamento de bilhões de dólares de pesquisa e desenvolvimento, investe em time, investe em tecnologia. Para que ela precisaria comprar alguém se ela tem tudo isso dentro de casa? Ela deve olhar para fora ou deve construir dentro? Eu lembro que eu fiz uma visita para Israel antes de estourar a guerra, lá no escritório da Intel. A Intel, só em Israel, tem 8 mil funcionários de pesquisa e desenvolvimento. 8 mil, não sei nem se todas as empresas da Bolsa a gente tem 8 mil pessoas em P&D e inovação olhando para desenvolvimentos internos ali dentro da empresa. A empresa dessa você deve falar, pô, isso aqui não deve fazer nenhum M&A, os caras desenvolvem tudo dentro de casa. Só em AI, um tema da moda, A gente brinca lá atrás que quando você colocava o machine learning, o valuation aumentava, Quando você colocava disruptivo, o valuation aumentava. Hoje em dia é o IA que está drivando os valuations para cima. Tem um estudo recente que eu vi que mais de 70% das startups investidas por Venture Capital já falam que tem IA de alguma forma dentro da operação. Esse número tende a só aumentar, porque é uma inovação que vem horizontal ali em todos os negócios. Mas quando a gente olha para a IA na sua origem, isso não é um tema novo. É um tema que estourou agora recentemente, mas que desde 2010, lá atrás, essas grandes empresas vêm comprando empresas e soluções com inteligência artificial. Então, foram mais de 98 aquisições antes de estourar o ChatGPT, virar o que é.
aí passar a fazer parte do dia a dia aqui de muita gente. Só a Apple comprou 32 empresas. Tá? Ela começou com a Siri lá atrás e vem comprando negócios ao longo desses últimos anos. Quando a gente olha a IA como parte do processo de M&A, ela também impacta essa forma de fazer M&A. De duas formas. Uma, ganhando tempo. Então, tem muita gente usando já a inteligência artificial no processo. Então, o processo de due diligence é um dos principais. O que é a due diligence? Você vai comprar a empresa, você tem que fazer uma auditoria aprofundada nos dados financeiros, nos riscos, nos passivos tributários, trabalhistas. A IA ela já faz um pente fino e onde você tem que focar ou identifica, ela consegue varrer ali uma infinidade de documentos e adiantar uma parte do trabalho ou complementar a identificação ali dos especialistas. Isso tem alguns estudos que eu fui atrás, até essa pesquisa que ela deve sair numa coluna do Estadão em breve, uma redução de tempo médio de 90 para 55 dias. Então, estamos falando de 1/3 de redução do tempo de uma due diligence com o apoio da inteligência artificial. Identificação de alvos, mesma coisa. Buscar potenciais empresas para serem adquiridas, então a IA também consegue trazer uma pré-lista, aprofundar alguma análise de potenciais alvos, usar múltiplas fontes de pesquisa. O valuation, aqui tem algumas automações, mas sempre vai existir aquele aspecto tailor-made de você, né, de identificar as variáveis, colocar as premissas, mas a IA também tem entrado nisso. E na integração pós-fusão, então também apoiando nesse desenvolvimento de plano de integração. Quando a gente vai para a taxa de sucesso, além de reduzir o tempo, você tem alguns aumentos já apurados por diversos estudos, na identificação, na assertividade da due diligence, em integração, então melhora o sucesso que a gente chama aqui apurado na operação. E essa talvez seja a maior dor do M&A. Eu comprei uma empresa, eu lembro de um estudo antigo de Harvard que falava que 70 a 80% dos M&As falham. É um estudo que ele era um pouco exagerado, mas fala, pô, se tudo isso falha, o que a gente está falando de M&A aqui? Né? Vamos para casa, 80% vai falhar. Qual que era o motivo da falha? Isso que é o mais interessante. Ele está relacionado a você pagar um preço alto, e aí esse preço alto ele está ou atrelado a uma diligência mal feita, que você não identificou os riscos, ou um otimismo exagerado em cima do resultado. E você pagou caro, o, qual que é a consequência disso? Você tem que realizar esse resultado. E aí você tem problemas atrelados ao pós-M&A, que é a integração das duas empresas. Então, eu paguei caro, tenho que devolver isso, e aí quando você integra duas empresas, tem choque de cultura, a empresa não consegue trabalhar junto, você perde cliente, perde contratos. Não sei se vocês lembram de algum caso recente da nossa história aí do Brasil de M&A, mas a fusão da Asas é um caso claro disso. Duas empresas de varejo de moda gigantescas, a maior fusão do varejo dos últimos 10, 20 anos, se juntaram e agora já estão em processo ali de separação. Então a IA, né, ela entra dentro aqui de diversas etapas do processo. E a gente tem essa matriz sugestiva, que é quanto mais dado você tem e mais complexo a transação, a IA tem um potencial de modelagem muito maior. A gente entra aqui na IA estratégica. Mas se tem pouco dado, baixa complexidade, talvez nem faça sentido utilizar a inteligência artificial, que é o outro extremo aqui do gráfico. Muita complexidade, baixo dados, é uma IA que apoia ali com modelos, com pesquisa, mas depende muito das pessoas. E se é baixa complexidade, muito dados, né, na busca automatizada, ela acaba sendo um grande diferencial. Então, quando a gente fala da agenda, a IA ela veio para ficar, tanto para identificar targets, para melhorar o timing do M&A e aumentar aqui as probabilidades de sucesso nas diferentes etapas. Quando a gente vai para a motivação, a gente
lembro desse estudo aqui, de um relatório anual de uma grande consultoria, que ele mostra que os deals de escopo têm sido cada vez mais frequentes. O que é o deal de escopo? Eu posso consolidar a minha empresa, comprar concorrentes, crescer no meu mercado, ou olhar para mercados que estão crescendo, mercados adjacentes. No caso da Microsoft, ele que está olhando para uma indústria de games que está em crescimento acelerado, uma empresa que está olhando para outra de inteligência artificial, porque é uma capacidade que ela não tem dentro de casa. E o deal de escala é o mais do mesmo. É o caso da Stellantis, igual vocês viram lá no começo da apresentação. Então, o deal de escopo tem aparecido cada vez mais. Eu lembro também nessas voltas de Tesla que eu comentei, eu dei uma com o Diego Barreto, que é o CEO do iFood, agora virou CEO Latam. Vocês sabem quantas empresas o iFood já comprou? Quando ele soltou esse número ali na nossa viagem, eu achei surreal. Foram mais de 50 aquisições e o iFood ele tem uma característica única na compra dessas empresas. É muito de escopo, complementando ali a plataforma, não está comprando outras plataformas de delivery, está comprando capacidades que ele precisa para melhorar a operação e o resultado deles. E o que eles fazem, que eu achei super interessante, eu comentei, uma das principais falhas é a integração. Então vamos juntar, não vai bater cultura, não vai dar certo ali, não vai entregar o resultado. Eles trazem no planejamento estratégico anual as empresas que eles estão conversando, as empresas que são alvo do iFood, para passar 5 dias com eles, olhando todo o planejamento do iFood, assina ali um acordo de NDA antes, mas tá dentro de casa como se já fizesse parte do time, entendendo para onde o iFood vai, entendendo a cultura, para saber se aquilo é para ele ou não é. E aí, a partir disso, eles seguem com a transação. Então, se ali o empreendedor identifica que essa cultura do iFood, essa forma de trabalhar não é para mim, nem faz o deal. Vai ter o risco disso ter um choque, né, e não dar certo na integração é muito maior. Eles identificaram essa forma de reduzir esse risco de integração, trazendo o time para olhar dentro de casa antes do que está acontecendo. Então, achei super diferente e pegando um aspecto crucial de taxa de sucesso da transação. O que uma empresa compra? Falamos vários exemplos, aqui tem mais algum: crescimento, sinergia, poder de mercado, desbloquear valor oculto, atingir metas geográficas. Se desbloquear o valor oculto, eu gosto bastante. Se você coloca ele num teaser, ou num CIM, que é aquele material de venda da empresa, a empresa já passa a valer mais. Ele tem o mesmo efeito da IA. Você fala unlock hidden value. Você falar em inglês, então, o valuation aumenta 20%. O que é, na prática, o desbloquear o valor oculto? A empresa tem uma governança, tem uma gestão, mas uma empresa de fora ela tem conhecimentos que essa empresa não tem. Tem uma gestão de processo, tem um apoio de softwares, que quando ela coloca isso, a operação tem um potencial de valer muito mais. Então, a empresa, a gestão que está ali, o sócio, ou o dinheiro, o capital que ela tem para crescer, tem muito valor travado que um comprador estratégico consegue colocar, ou um comprador financeiro, um private equity, consegue entrar lá com o time dele de gestão e acelerar o crescimento dessa empresa. Então, ela passa a valer muito mais para o comprador do que para o vendedor. Isso que é essa que é a sacada. Se ele está pagando mais do que a empresa vale para mim, faz sentido vender. E ele está pagando mais porque para ele vale mais ainda. É o tal do valor oculto aqui que está dividindo o valuation para os dois lados. Por que alguém vende do outro lado? Essa frase eu gosto bastante, que é o paper rich, liquidity poor. Então, se eu sou sócio de uma empresa, tenho um negócio, eu tenho muito dinheiro no papel. Eu não tenho a minha ação na empresa, eu posso ter tido uma rodada. Meu tio aportou aqui 100 mil na empresa, num valuation de 50 milhões. Pô, legal, você já é um milionário em patrimônio. Quanto que você tem no bolso? Nada. Não tem, você é rico no papel, mas no bolso não tem nada. E o M&A ele é um evento de liquidez. É uma forma de você transformar todo esse valuation, todo esse patrimônio em caixa. Aí tem duas formas de fazer isso. O M&A forçado, que é muito comum e antigamente
A empresa está sendo vendida. Pô, está sendo vendida porque ela quebrou? Já vinha essa frase no mercado. Então, forçado, ou a empresa está em dificuldade, ou é uma empresa que não tem sucessão, já está na segunda geração, está na terceira geração, os filhos não querem assumir. Você tem quem tocava a empresa ali era o Ronaldo Fenômeno, o filho é o Ronald. O Ronald não quer jogar bola, né? O Ronald quer tocar a vida dele lá e às vezes na empresa é a mesma coisa. O empresário, pô, ele é o melhor do mundo e ele é muito bom no negócio, mas os filhos não têm a mesma aptidão para assumir ou não querem por algum outro motivo pessoal. E aí você tem um caminho que pode ser uma venda, né? Então, aposentadoria sem sucessão, competição acirrada, o caso lá da Blockbuster, se ela quiser vender depois que a Netflix já entrou e ela está perdendo valor, ela vai pegar um valor muito menor. Então, isso, a estratégia aqui é tentar minimizar a deterioração do patrimônio. E, por outro lado, você tem um planejado. Pô, já sei que meus filhos não vão assumir, já sei que o mercado está mudando e a competição vai aumentar, já sei que você tem muita gente olhando para esse negócio hoje crescendo. É uma oportunidade, é planejar e extrair o valor máximo ali dessa transação. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar aqui nos comentários que a gente vai pegando, ou no final ali a gente também consegue pegar algumas. Então, a motivação, evitar a venda forçada, planejar para extrair um maior valor aqui na liquidez. E tem um comprador para cada estágio de empresa. A gente fala ali do anjo, do VC no estágio inicial, a empresa que está crescendo entre o private equity, que ele vai entrar, colocar governança, colocar gestão, preparar a empresa para uma abertura de capital, e aí você tem já as maduras, que aí é muito uma venda para um estratégico, para um outro fundo também maior. E tem fundos que olham para a empresa em dificuldade financeira, né, o que a gente chama de fundos distressed. Então, para cada estágio tem um comprador. E para cada estratégia, eu quero continuar o negócio, trazer um investidor minoritário. Então, tem tipos e perfis de comprador para todo tipo ali de estratégia de continuidade. Falando de timing da venda ou timing da compra, eu brinco que não tem timing perfeito. Eu quero vender um negócio, vende na alta e compra na baixa. Você não vai acertar o timing de mercado. Mas você tem como entender, principalmente do lado vendedor, se a proposta que está vindo ali vale mais do que o seu plano de negócio de crescimento, olhando para frente, dados os riscos que você tem para operar aquele negócio. Então, o bom velhinho, enquanto ele está ele deixou a cadeira de CEO da Berkshire, né, o homem mais rico aqui do mundo, e ele fala, tem essa frase icônica dele que é compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. Então, o momento que a gente vive de mercado é um momento de compra. Quem está aproveitando a oportunidade está pagando muito barato em empresas, mas do outro lado, o vendedor, ele pode ter uma oportunidade se aquele preço, eu pego isso, invisto numa Selic, num outro investimento, mais ali um prêmio de risco, isso vale mais à vista do que tudo que eu vou gerar de dividendo para frente nos próximos 10, 20, 100 anos do meu negócio. Então, se o valor da minha empresa esperado, dado o meu plano de negócio, eu estou com uma oferta que supera ele, esse é o momento da venda. Não precisa esperar acertar o timing do mercado, que você tem ali uma oportunidade. E o M&A, é o que eu falei lá atrás, é um alinhamento de astros, né? O comprador está interessado, vou esperar 2 anos eu crescer, dali 2 anos o comprador já está olhando para outra solução. IA já não está mais na moda, agora é IA com alguma outra funcionalidade específica que você não tem. Então, o mercado é dinâmico, então às vezes tem que aproveitar também esse apetite. Valuation é uma ciência, né? Eu vi aqui a pergunta do Rodrigo, como precificar essas novas iniciativas sem topar 100% do sonho do founder, mas ainda assim sendo justo? Ele vai muito de encontro com esse item 6. O que é a ciência do valuation? Você tem diferentes metodologias de precificar a empresa, a mais conhecida delas, o fluxo de caixa. Então, vou colocar todo esse sonho do founder, igual o Rodrigo colocou, e trazer valor presente, vou ter ali um valuation,
tem múltiplos de mercado, quanto que empresas parecidas estão sendo negociadas, múltiplos de transações, quanto que outros deals do mesmo setor foram pagos e deram certo. Pagou 3 vezes receita, 4 vezes receita, 5 vezes, 10 vezes EBIT. Você tem uma referência, aplica isso no target, você tem uma ideia, que é o que a gente chama aqui do football field do valuation. Mas o valuation ele é mais do que isso. Talvez vocês conheçam esse cara da foto aqui, é o Alexandre Krakowski, o pai que faz valuation. Mas brincadeiras à parte, do lado dele é o papa do valuation, é o Damodaran, tem PhD, professor lá na NYU, em Nova York. Ele gosta bastante do Brasil, já encontrei ele algumas vezes aqui nas vindas dele para o Brasil, mas ele é o papa do valuation, porque ele fala, né, no MBA lá da NYU, que o valuation ele é uma ciência, porque tem todas essas contas matemáticas que vocês estão vendo aqui, vão ser aprofundadas ao longo do curso, mas ele também tem um aspecto de arte, que é como você entende aquilo. No fim, você está falando de futuro. E dependendo da premissa que eu coloco, dependendo do sonho do founder, esse valuation ele é muito mais alto ou muito mais baixo, dada a premissa que eu estou colocando. Então, tem um pouco desse aspecto de arte, de qual que é essa previsão de futuro que eu vou fazer, e isso não é numérico. Ele até brinca que um bom contador de história sabe fazer um valuation melhor do que um cara simplesmente matemático que não sabe falar a história por trás dos números. É um combinado entre os dois. E respondendo a pergunta, então você tem a arte ali do founder, fala, pô, estou precificando isso daqui e com uma visão muito diferente do que a gente tem em cima do negócio. Ou você entra num consenso da taxa de risco, e aí por mais que seja um fluxo muito alto, quando você desconta isso por uma taxa maior, o valuation cai. Ou o que a gente usa muito é o tal do earn-out. Tem todas as preocupações para utilizar ele. Tem um estudo, até pedi para um colega advogado que deve participar do curso do MBA aqui de M&A, que ele pegou a evolução das cláusulas de earn-out ao longo dos anos. Aí antes você usava 10% dos contratos, hoje já passa de 50% dos contratos, ou seja, a cada 2 contratos, um tem earn-out. Então virou o termo da moda do jurídico, e ele é interessante porque ele consegue diferenciar essa expectativa de valor. Pode ter uma expectativa de valor de 100, o founder tem uma de 200, cara, eu te pago 100, e se você atingir tais e tais e tais e tais metas, a gente vai fechando o gap até 150, até 160, ou até o 200 que ele queria, né, se ele cumprir exatamente o plano de negócio que ele está colocando ali. Mas você tem que entender também se ele vai cumprir esse plano de negócio porque você está ajudando ele a fazer isso e ele está roubando um pedaço das sinergias. Então teria que ter o plano de negócio standalone, então ele sozinho, para onde que ele vai, quanto custa isso, e ele integrado comigo tem um valor mais alto. Mas aí vamos dividir essa sinergia, ou não quero pagar por essa sinergia, vou pagar só pelo que vale o seu negócio sozinho. Então entra um aspecto também muito negocial, mas o earnout acaba sendo a forma de mind the gap e com todas as restrições e problemas, e vamos ter uma aula específica disso, com o advogado falando o que fazer, o que não fazer para você ter um earnout bem feito e bem construído. Um desses encontros estive ali com a diretora da Ambev, diretora da TOTOS, e essas empresas compram muitas. Então tem mais de 30 earnout rodando ao mesmo tempo, em diferentes timings. Como é que você faz a gestão de todos esses contratos? Pra você ter ideia, a Ambev tem um sistema próprio interno de integração e acompanhamento de earnouts. Eles estão nesse nível de desenvolvimento. Olhando para o valuation do fluxo de caixa, eu tenho um dividendo lá de 10 milhões todo ano. Se eu trago esse valor presente, uma taxa, vamos colocar simbólica aqui, de 10% ao ano, se eu tiver 100 milhões hoje, ou um fluxo de 10 milhões até 2100, esse dinheiro vale a mesma coisa. É o efeito daquelas fórmulas ali que vocês viram no slide anterior de valor presente. Então, 100 milhões hoje, ou 10 todos os anos até 2100, é o mesmo valor.
E qual que é a diferença aqui? Que eu recebo hoje e eu não preciso trabalhar até 2100. Eu pego esse dinheiro e vou. É um custo de oportunidade. E a gente tem normalmente dois tipos de empresários, clientes nossos. É aquele que pega esses 100 milhões e vai morar em Miami. Agora Miami tá, o Trump está barrando, então vai para Maldivas, vai para algum outro lugar e né, descansar. E tem outro que no dia seguinte está ligando para a gente pedindo ideia de negócio, que ele quer abrir uma nova empresa ou quer investir ali numa empresa de um amigo e não consegue parar em pé, mas ele tem agenda livre para tocar esses outros negócios ou focar em algum negócio que é da paixão dele. Tem muito, tá 20 anos no negócio, cansou da operação, quer fazer uma coisa nova. E o M&A também dá essa oportunidade aqui para os fundadores. Falando de múltiplos, que é a mediana das medianas, né, de receita e EBITDA da bolsa. Então isso varia ano a ano. A gente teve múltiplos muito altos ali na pandemia e quem está ancorado nesse múltiplo de 20, 21, comecinho de 22 não consegue fazer negócio hoje. Fala, aquele múltiplo lá atrás era tanto. Não, ele era, mas a Selic era 2%, era outro contexto, que a tecnologia ia invadir o mundo, todo mundo saiu, ficou em casa inserido ali no digital, e isso né, não é um cenário que a gente não tem mais hoje. Então, agora fica em múltiplos que a gente fala que estão em patamares parecidos com o que era pré-pandemia, ainda um pouco amassados, deve ter uma recuperação, mas já dá para entender o novo cenário. Tem uma pergunta do Ricardo aqui em cima do valuation. Como construir um valuation de valor agregado nas empresas de capital aberto? Segue a mesma lógica. Você tem as diferentes metodologias, quanto que a empresa gera ali de caixa, traz isso ao valor presente, a diferença de capital aberto é que você vai ter que descontar a dívida, descontar ações preferenciais e ver quanto que vale para a ação ordinária dentro da empresa. É que no fim você quer precificar ali o equity velho, o preço da ação, dado as diferentes lógicas que você está construindo. Uma que eu gosto de fazer e quando você vai para a empresa de capital aberto, às vezes você tem uma forma de fazer valuation que ela tem 5 unidades de negócio. Você não pode precificar todas pelo mesmo múltiplo, por exemplo, ou por uma mesma taxa de crescimento. Então, você divide em cada um e faz o que a gente chama de um valuation em partes. E vê se a soma das partes dá o valuation da empresa como um todo. Isso é muito interessante que você vê, às vezes, grandes distorções. Eu lembro lá atrás, quando eu trabalhava no Ultra, a gente fez isso e entendeu que era melhor fazer a venda de uma das unidades de negócio, e até por uma estratégia de portfólio do grupo, e acabamos vendendo a Oxiteno para o grupo Indorama, foi um deal de 1,3 bilhões de dólares, e tinha essa discrepância do múltiplo da transação, que era muito maior do que o múltiplo que a empresa negociava na bolsa. Então, além de vender esta unidade de negócio e botar um dinheiro em caixa, você teve a ação, ela não desvalorizou mesmo com ela saindo em termos de múltiplo, então você teve um outro ganho ali em termos de ação, de valor de ação. Para cada setor você tem um múltiplo diferente, então tem que olhar o que é o comparável de fato da empresa. Então você tem aqui uma mediana de alguns exemplos de indústria, de tecnologia. Aí a diferença por trás do múltiplo, tem outro gráfico que eu não trouxe aqui, mas que ele mostra exatamente isso, né? Uma regressão entre a margem da empresa, o múltiplo de EBITDA e a proporção de CAPEX que ela tem em cima dessa margem. O que é esperado? Empresas que têm uma baixa margem e alta necessidade de reinvestimento têm um EBITDA mais baixo, um múltiplo mais baixo do que uma empresa de tecnologia, por exemplo, que vocês veem aqui embaixo. Elas estão em crescimento, têm uma margem alta, porque o EBITDA ele traduz o fluxo de caixa. Ele tenta simplificar com uma continha de padeiro o fluxo de caixa, e aí você tem várias ressalvas em cima disso, do comparável não ser de fato um comparável, do comparável ter uma taxa de crescimento diferente da empresa que você está avaliando, então tem que usar com cautela. No fim, o football field ele mostra aqui o campo de jogo, mas o fluxo de caixa é o caixa, é o que a empresa de fato vai gerar, então ele tem que ser
levado aqui com mais carinho na consideração. Então, eu falei que o valuation era uma ciência, né? Você risca a ciência e ele é uma arte com ciência, que mistura aqui a história de futuro. Você tem uma arte, inclusive, em cima do múltiplo e do multiplicador. Então, vamos dizer que o múltiplo do setor ali é 3 vezes receita, ou 10 vezes EBITDA. Mas qual que é o EBITDA? Então, você tem uma discussão de qual que é o múltiplo, e tem uma arte de se negociar também esse múltiplo. Pô, é 10, é 11, é 2. O comparável, na verdade, é outro, que o múltiplo é menor, ou o comparável é outro que o múltiplo é maior. Então, tem toda uma arte por trás da ciência do múltiplo, e tem uma arte por trás do multiplicando. Então, o EBITDA é uma coisa, o EBITDA ajustado é outro, o EBITDA ajustado pós-ajuste, sem não recorrentes, com FRS, sem FRS é outra coisa. Então, o que começa ali, não, definimos o múltiplo, outra coisa é definir o multiplicando. Então, também tem toda uma arte por trás e muito valor que pode ser colocado ou deixado na mesa, a depender da negociação. E, por fim, arrume a casa agora e prepare-se para a visita, o que a gente chama de olhar para dentro de casa, né? Pô, fazendo um paralelo ali para uma venda imobiliária, vou vender o apartamento, se ele está igual ao lado esquerdo aqui da foto, você vai afastar o comprador. Aí, se você arruma ele antes, limpa, e o cara vai olhar essa empresa, ele pode ficar atraído e pagar, inclusive, um valor mais alto para um mesmo negócio. Aí a empresa não é estética, é arrumar as contas contábeis, né, arrumar, fazer os ajustes do EBITDA, entender os passivos que estão dentro dela. É quase que uma pré-due diligence para, de fato, preparar a empresa para receber o comprador. Então, você tem muitas vezes uma oferta que começa ali nos 10 vezes EBITDA, e aí a diligência, e vamos ter aula pra caramba sobre isso, né? Tem muito advogado dentro desse MBA que o Fernando comentou. Eles vão olhar tudo essa listinha aqui de risco trabalhista. Pô, tem PJ, tem vesting, tem hora extra, tem tal, tanto de risco, e diminuir essa oferta que foi aplicada lá atrás, enquanto que o vendedor vai tentar manter isso, e por isso essa pré-diligência é também igualmente importante. Então, trabalhistas, temos alguns aqui, tributários, você tem mais outros, aí você tem risco societário, outros riscos gerais de negócio, né, para citar alguns exemplos aqui, licença, propriedade intelectual, garantia, certidão. Então, a certidão é uma parte divertida que ninguém conta sobre o M&A. Passamos a semana passada tirando mais de 10 mil certidões, que estamos num negócio, uma empresa com uma dezena de sócios. Então, isso faz parte do processo e identificar quais que tem de fato um problema, se esse problema é crítico para o negócio ou não, é contornável e se vai ter impacto em preço ou não em cima dessa operação. Então, normalmente, o que acontece numa diligência? Né? Começa ali com múltiplo de oferta recebida, isso cai pós-due diligence, então você tem ali, encontrei tudo isso de problema, agora o valor é 8, e aí você tem o famoso EBITDA ajustado que eu comentei. Então, tinha coisa ali que era custo, era despesa, mas na verdade deveria ser CAPEX, então você tira do EBITDA, o EBITDA fica mais gordo, e aí você tem ajuste para cima e para baixo também em cima disso. Você tem um potencial ali que é muito negocial, e você pode ter uma nova valorização para o vendedor de 10 a 12, ou para o comprador, né, ele puxar aqui mais próximo do 8. E aí entra a importância de liderar todo esse processo transacional. Então, o que a gente fala aqui antes ou durante a proposta, né, contate seu assessor legal, financeiro, para apoiar na identificação de todas essas alavancas, que uma vez EBITDA, né, um negócio de 100 milhões de EBITDA, é 100 milhões de valor a cada uma vez que você encontrar ali dentro do resultado. Então tem muito dinheiro na vírgula para ser encontrado e ser destravado. Tem uma pergunta aqui do
Gabriel Jogas. Ideia do múltiplo do setor de educação. Tem algumas conversas que eu venho fazendo com a turma, né? Tem alguns compradores que têm feito bastante aquisição de universidade, e o que está na moda agora é a Universidade de Medicina, e estamos falando de algo que vai de 6 a 8 vezes EBITDA, dada a situação de como a gente está. Começa puxando para baixo disso, mas você consegue chegar ali até em cima. Antigamente, você tinha múltiplo mais perto de 2 dígitos de EBITDA. Então, isso depende muito do cenário da empresa, da rentabilidade, e tem um múltiplo específico para o setor de educação, que é o que a gente chama de múltiplo por aluno. Quantos alunos ou quantas vagas tem, e você aplica um múltiplo de transação em cima da quantidade de alunos, quantidade de vagas, você também consegue ter uma ideia do valor da empresa. Mas para tirar essa dúvida, pega as 3, 4 principais ali de capital aberto, vê quanto estão negociadas hoje, já é uma excelente referência. O M&A mais fácil para um corporativo, se a minha empresa negocia 6 vezes EBITDA e eu pago 5, no dia seguinte eu vou juntar o resultado da sua empresa com a minha, ela vai ser precificada a 6, a ação vai subir. Então o corporativo, se ele paga um múltiplo menor, ele já gera valor, já valoriza a ação na hora. Se ele paga o mesmo múltiplo ou um maior, é porque ele tem uma expectativa de que aquela empresa, por exemplo, dobre de resultados, e aí ele pagou o múltiplo. Eu paguei 8, mas ela dobrou de resultado, é como se eu tivesse pagado 4. Se eu sou negociado a 6, eu também gerei valor, mas você tem que ir atrás desse resultado pós-M&A, aí é a ciência ali da integração que a gente comentou. Então acho que tem mais uma pergunta. Antônio, tirar os esqueletos do armário, Toninho. É bem isso. Arrumar todas as persianas da fábrica, do escritório. Então é passar por o que a gente sabe ali que faz toda a diferença no negócio, né? No planejar bem até o dia da visita do comprador, né? Receber com um cafezinho quente, sem açúcar. É brincadeira para a turma aí. Mas isso também acaba fazendo a diferença ali numa negociação, e mais do que isso, uma pré-due diligence aprofundada. Né? Fazer essa auditoria, arrumar a casa, formalizar contrato, ver o prazo de contrato. Pô, tem um contrato com um cliente aqui que é esporte. Cara, formaliza isso, coloca esse contrato para 3 anos, para 2 anos, já ele tá vencido, tudo isso vai ser visto e pode ser penalizado. Fala, pô, se eu perder esse contrato quando migrar a empresa de um para o outro, é outro valor, é outro EBITDA e, consequentemente, outro valuation para a empresa. Então, tem um trabalho preliminar que acaba sendo super importante, e tem bastante gente qualificada para fazer isso. Combinado, pessoal? Então, estamos chegando ao final aqui da nossa Masterclass, o novo playbook de M&A, estratégia, inovação e valor. Vocês têm um espaço para mais uma pergunta. Boa, agradeço aqui as mensagens. E é só um aperitivo para muito do que tem por vir. É um time extremamente qualificado que está para dar esse MBA. Muita gente que eu já encontrei do outro lado da mesa, ou até do mesmo lado da mesa, colegas de profissão, advogados, outros assessores financeiros, gerentes, diretores de corporações. Então vai ser um prazer a gente ter uma discussão de alto nível para quem acompanhar a continuidade do curso. Legal, Alexandre. Apareceu uma última pergunta aqui, se puder responder, o Henrique Oliveira, sobre o setor têxtil. Setor têxtil. Esse é um setor que ele é bastante amassado, né? No Brasil você tem essa dificuldade de competição com China, com outros países. A gente já avaliou muito já esse setor. E você tem uma via de mão dupla, né? Quando o governo sobe tributação para importados ou colocou a tributação para Shein, até você favorece a indústria nacional. Mas ao mesmo tempo o produto chega importado, ou chega lá de fora com muito desconto. Então você tem sempre essa briga, que a gente fala que o Brasil é muito protecionista para alguns lados, pouco para outros.
e que acabam melhorando ali a qualidade do setor. Você tem nichos específicos que a turma consegue ganhar bastante dinheiro, outros que têm essa margem muito apertada, e margem apertada quer dizer EBITDA apertado. Então, estamos falando quando você vai para a indústria de 4, 5 vezes EBITDA, né, chutando alto. Já vimos o negócio sair a 3, 3,5. Muito bem. Pessoal, então essa foi um aperitivo aí do nosso curso de M&A Advanced Program, com o tema O Novo Playbook de M&A, professor Alexandre Krakowski. Muito obrigado pela sua aula de hoje, por participar desse programa com a gente. E, pessoal, vocês vão receber por e-mail uma condição especial para participar do curso e também um convite para entrar no nosso grupo de WhatsApp específico sobre esse tema. Ali a gente vai colocar conteúdos e matérias, artigos, informações importantes do setor que vão ajudar vocês a evoluir profissionalmente nesse campo. Mais uma vez, muito obrigado, Alexandre. E, pessoal, obrigado, bom dia, a gente se vê em breve. Obrigado, Tchau. pessoal. Sucesso nos M&As.